Boa tarde a todos, bem-vindos ao Laranja Ácida, aquele que é o novo podcast da JSD Conselhia de Vila Real. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Trindade Moreira, destaca-se profissionalmente na área da engenharia, tendo já exercido o cargo de delegado distrital da Ordem dos Engenheiros em Vila Real. Foi o presidente da Direção dos Bombeiros da Cruz Verde e desde 2013 é o vereador da Câmara Municipal de Vila Real pelo PSD. Desde já, engenheiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E a nossa primeira pergunta é: como é que tem passado perante toda esta situação? O senhor engenheiro e a sua família, como é que tem passado estes dias? Antes de mais, boa tarde a todos vocês que estão aí a trabalhar para a JSD, para o PSD. Espero que esteja tudo bem convosco e com as vossas famílias. Isso aqui é o mais importante e continuem a fazer este trabalho que é importantíssimo hoje em dia, mais do que nunca, uma vez que temos estado todos mais resguardados, enfim, para ver se esta onda realmente chega ao fim e possamos sair dela reforçados, pelo menos com alguns ensinamentos, eu espero que naturalmente vamos tirá-los. Relativamente a mim, aos meus, eu tenho estado sempre a trabalhar o meu setor, tive, digamos, a sorte, entre aspas, do setor em que eu trabalho, sobretudo na construção civil. Portanto, foi um dos setores que se manteve em atividade e eu tenho feito, digamos, tenho estado a trabalhar. Aproveitei também para fazer alguns trabalhos que tenho aqui nos terrenos aqui à volta de casa, coisas que eu estava a pensar fazer há muito tempo, e foi a maneira de eu passar de uma forma bastante mais saudável. Acho que tive essa sorte, dizia eu, passar de uma forma muito mais saudável por este confinamento, porque deve ser realmente muito difícil para quem tem de ficar fechado em casa, entre quatro paredes, portanto não deve ser nada fácil. Com os meus familiares também têm estado relativamente bem, a minha mulher tem estado a trabalhar e no centro de saúde, enfim, tem de ter naturalmente alguns cuidados, mas sobretudo a minha filha mais velha, que é médica, também essa está mesmo, digamos, na linha da frente e está também com atendimento e tratamento de pessoas infectadas com vírus e, portanto, tem tido as devidas precauções e, felizmente, as coisas têm corrido também relativamente bem para o lado dela. Não tenho tido informações que haja sinais de infecções, apesar de, como digo, ela estar mesmo em contacto com alguns doentes afetados. Uhum. Muito obrigado. Como é que acha que tem sido a postura do Executivo Camarário, da Câmara Municipal de Vila Real, face à pandemia que estamos a viver? Eu acho que, mesmo tal como em Vila Real, tal como a nível nacional, acho que as pessoas andaram, ainda bem que as pessoas andaram à frente das instituições. E isso penso que foi o grande segredo de nós não atingirmos a pandemia, que não atingir as proporções que tem atingido noutros lados. Em Vila Real as pessoas também tiveram esse cuidado. A autarquia tem, sobretudo, dado alguns apoios digamos, em instituições, embora tenha feito, e na minha perspectiva, um alarde tão grande, por exemplo, no caso do lar de Nossa Senhora das Dores, eu acho que devia ter apoiado, como tinha obrigações para apoiar não só o lar de Nossa Senhora das Dores, mas outras instituições. Agora, para mim foi triste aquele espetáculo de ver durante vários dias o Sr. Presidente da Câmara na televisão, com as câmaras instaladas ali na rua, ao cabo da rua Isabel de Carvalho, em frente ao lar. Eu penso que não havia necessidade disso. Acho que e quem tem responsabilidades, acho que deve fazer as coisas, e sobretudo estas, que era uma situação muito dramática, acho que devia tê-lo feito com outro cuidado, com outro recato. Aliás, que foi o que fizeram muitas outras instituições espalhadas por esse país fora. Por exemplo, lembro-me do caso de Resende,
em que o lar da Santa Casa da Misericórdia também teve problemas gravíssimos com o vírus e ninguém viu o responsável pela autarquia a dar este triste espetáculo na televisão. Como vi em Bragança, por exemplo, também houve um lar da Misericórdia, vi o provedor da Santa Casa a explicar a situação e os passos que iam ser dados, e ninguém viu o Presidente da Câmara dar este triste espetáculo. É evidente que havendo esta propensão, as próprias televisões aproveitam, e acho que aqui aconteceu também, esta situação para fazer uma produção muito barata, mas infelizmente, ao contrário do que muita gente pensa, e para muita gente poderá ter gostado, eu não gostei da postura do Sr. Presidente da Câmara, gostei da postura em resolver a situação, e rapidamente em resolver a situação, acho que isso foi importantíssimo. Agora, o espetáculo acho que era perfeitamente escusado e nem sequer era recomendável. Muito bem. Agora, já agora, ainda em relação a isso, portanto, a postura dos portugueses foi realmente boa e isso, como dizia, levou a que tenha havido alguma contenção na difusão do vírus e nas dificuldades que tivemos. E aí eu penso que as autoridades têm estado relativamente bem a acompanhar a população, já a seguir na tomada de medidas para resolver sobretudo os problemas da economia que estão, digamos, já estão em cima da mesa. Aí eu penso que, neste caso, o Governo que anunciou uma série de medidas, algumas tinham alguma razão de ser, mas o problema maior foi, e continua a ser, a implementação dessas medidas, não é? Porque nós, em grande parte das empresas, ficaram sem poder trabalhar, o seu pessoal foi para o layoff, o Governo apoia os trabalhadores através da segurança social, e o que é que chegamos à conclusão? Depois, mais tarde, veio dizer que deviam ser as próprias empresas que já estão descapitalizadas a suportar inicialmente a contribuição da segurança social, que seriam naturalmente ressarcidas, veio com a promessa que seriam ressarcidas até ao dia 28 de cada mês, a que diziam respeito os pagamentos salariais. Isso não aconteceu. Neste momento, isso já foi protelado para o dia 12 do mês seguinte, neste caso, relativamente aos salários de março, foram agora, de abril, foram protelados agora para o dia 12 de maio, e vamos ver no dia 12 de maio o que é que vai acontecer. O que é que acontece? É que isto gera uma desconfiança muito grande e é uma falta de responsabilidade, e é mais uma contribuição para que os empresários se retraiam na retoma da economia, que é necessário, enfim, reatar para pôr o país em movimento, para pôr aqui o Conselho em movimento, e este tipo de postura não ajuda nada a isso, antes pelo contrário. Eu bem sei que as pessoas e os empresários têm tido, infelizmente, outros exemplos deste mau comportamento, e também já não embandeiram em arco, e já têm as devidas cautelas relativamente à postura com este tipo de propostas e de ajudas. Às vezes são ajudas, enfim, um bocado fictícias, até porque o Estado, acho que a maior ajuda que podia fazer aos empresários e às empresas, portanto, e ao falar disto estamos a falar naturalmente de emprego de muita gente, sobretudo do setor privado, que é o mais afetado, mas dizia eu que a grande ajuda que o Estado podia fazer, até mais do que estas medidas que anunciou de linhas de crédito, porque estamos a falar de financiamentos que vai ser preciso pagar, e com juros, preciso que as pessoas não se esqueçam disso, mas dizia eu que a maior ajuda que o Estado podia fazer era ele próprio pagar as dívidas que tem para
com os diferentes setores da economia portuguesa, que infelizmente acontece, e também aqui no Conselho de Vila Real. Portanto, não, eu sei, porque não só, por exemplo, os corpos de bombeiros, que prestam muitos serviços para o Estado, sobretudo transporte de doentes e tudo, têm transportes desde há muitos meses para cá, feitos, e que, digamos assim, não têm, ainda lhes não foram pagos, e são dinheiros que lhes estão a fazer muita, muita falta. O engenheiro antecipou-se à minha pergunta, que seria qual acha que é a postura tomada pelo governo e se poderiam fazer mais ou não. E se sim, em que medida? Sim, antecipei um bocadinho, eu peço Antecipou-se um bocadinho. desculpa, antecipei um Não, bocadinho, não tem mas tenho problema. bastante mais coisas para dizer, bastantes mais coisas para dizer. Eh, Portanto, eu acho que as medidas, todas as medidas que foram anunciadas eram necessárias, embora, por exemplo, quando falamos em linhas de crédito para as empresas e a economia, são linhas de crédito unificadas, ou seja, as empresas vão pagar juros dessas linhas de crédito. A verdade é que nós já vamos 1 mês e meio, quase 2 meses de paralisação e a grande maioria das situações ainda não foram resolvidas. Esse dinheiro ainda não chegou à economia. E depois queria realçar aqui a grande diferença, e eu penso que isso vai ter muito a ver com a grande baixa da nossa economia, a grande diferença de tratamento entre o setor público e o setor privado. Enquanto que no setor público, na função pública, o Estado naturalmente garante o pagamento dos salários a todos os seus funcionários, mesmo que estão em casa. No setor privado, nas empresas e nos setores que estão parados, os funcionários vão receber apenas 2/3 do seu salário, é? E os apoios da Segurança Social, como disse, estão muito atrasados e eu não tenho dúvidas que isso vai fazer com que muitas pessoas, muitos trabalhadores, infelizmente, já não voltem ao local de trabalho que tinham, ou porque as empresas não têm capacidade, ou até porque as empresas pura e simplesmente vão fechar porque não têm condições de trabalhar. Digamos assim, ao exigir-se que as entidades patronais suportem logo 1/3 do salário que inicialmente e teoricamente serão recompensadas pela Segurança Social, ao pedir-se isso às empresas, logo aí está-se a criar um grande problema, uma grande dificuldade, porque muitas empresas não têm esse capital, a sua tesouraria já está depauperada, muitas vezes está por falta de receita dos seus clientes, entre os quais muitas vezes também está o próprio Estado e, portanto, eu não tenho dúvidas que há muitas empresas que a seguir a esta pandemia já não vão reabrir, sobretudo, naturalmente, as empresas privadas. Estamos a falar de pequenas empresas, porque as grandes empresas, e sobretudo algumas em que o Estado tem interesse, essas enfim, de alguma forma vão arranjar maneira de resolver a situação, nem que seja com medidas excepcionais e especialmente que lhes são dirigidas pelo próprio governo. Muito bem. Para finalizarmos, a última questão que tenho para lhe pôr é qual acha que deveria ser a postura do PSD, tanto a nível nacional, distrital ou local, perante todo este cenário da pandemia que estamos a viver? Penso que o PSD tem de ter uma postura séria, aliás, como penso que tem tido para com o Estado. Isto é, apoiar as medidas e proposto algumas que também tem feito, mas também não pode deixar de dizer aquilo que tem de ser dito e apontar o dedo às medidas que são erradas e, sobretudo, para mim, a grande
falha é medidas que são anunciadas e que depois não são implementadas, ou são implementadas muito tardiamente. Algumas são anunciadas mesmo, infelizmente, para não serem implementadas e, portanto, estamos a assistir por parte do governo ao anúncio de medidas de propaganda que não passam disso. O próprio governo, ao fazê-lo, está a aproveitar e muitas vezes está a pôr os seus. Infelizmente, enfim, até há pouco tempo, enfim, era só uma pequena parte do governo que tinha esse estatuto de poder anunciar coisas, de falar coisas de propaganda que muitas vezes depois não eram executadas. Infelizmente, hoje em dia estamos a assistir isso em vários ministérios, já no próprio ensino superior, na educação, na saúde, no trabalho e na segurança social. E depois eu fico admirado quando vêm ministros dar garantias que não têm capacidade para isso, não têm capacidade para ajudar, porque são coisas que lhe fogem completamente do controle. E eu fico admirado quando vem um ministro ou um responsável do Estado dizer assim, eu garanto que isto vai ser assim. Não garante nada. E mais, isso só leva ao descrédito, como disse, que as pessoas já não acreditam naquilo que os nossos governantes dizem. E eu penso que aí o PSD tem um papel fundamental na fiscalização dessas medidas, mesmo nas que são implementadas, porque estamos a falar muitas vezes de ajudas financeiras que, devido a este estado de exceção, não são devidamente controladas e o que pode muito bem acontecer, e até porque muitas dessas responsabilidades estão entregues a pessoas que também já estiveram, por exemplo, estou a lembrar-me do caso dos incêndios de 2017, em que a distribuição das ajudas foi a pouca vergonha que todos nós acabamos por ver. E o que é que acontece nesta altura, passados quase 3 anos, é que se não existir esse devido acompanhamento e essa devida fiscalização, vamos ter um problema e uma situação infinitamente maior do que a que tivemos, por exemplo, com Pedrógão, uma vez que estamos a falar de verbas de outra escala, completamente diferente. Isto não tem nada a ver, é uma escala muitíssimo, muitíssimo maior e, portanto, e os portugueses são naturalmente eles que vão ter de pagar isto tudo. Portanto, aí eu penso que o papel do PSD é fundamental, tem muito trabalho pela frente, porque os dados que são disponibilizados muitas vezes não são os dados reais e, portanto, chegar a esses dados reais e chegar às verdadeiras razões da distribuição dessas ajudas pelos setores da economia é muito, muito difícil, porque quem os faz, muitas vezes também os faz, infelizmente, de uma forma sectária e distinguido entre os próprios empresários que são apaniguados do governo e aqueles que o não são. E, portanto, é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho muito importante. Eu acho que é esse o principal trabalho que o PSD e a preocupação que o PSD tem de ter, que é na fiscalização do governo. Tanto mais que nós vamos agora terminar um período, ao que parece, vamos terminar um período de estado de emergência e vai-se passar um estado de calamidade, ou seja, digamos, deixam as coisas passarem de certo modo pelo seu Presidente da República e estarem confinadas ou pelo menos sujeitas à discricionariedade do Primeiro-Ministro, que para mim é muito fácil, é muito mau, uma vez que ele já tem dado muitos maus exemplos no comportamento que tem tido ao longo destes anos e, portanto, esse controle eu não tenho dúvida que o PSD tem de fazer. Tem de fazer com
muito, muito cuidado e fazê-lo de uma forma assertiva e bem fundamentada, porque se alguma coisa daquilo que o PSD falhar naquilo que disser, vai ser apontado e vai ser desacreditado, mesmo naquilo que disser verdade e que não tenha as provas devidas, vai tentar ser desacreditado pelo próprio governo, porque é isso que a máquina do Partido Socialista está habituada a fazer e nesse aspecto ela funciona bem. Muito obrigada, engenheiro Carlos Trindade Moreira. Queríamos agradecer mais uma vez ter aceito o nosso convite neste nosso podcast da JSD Conselhia de Vila Real e desejo que tudo lhe corra bem e tenha cuidado nesta fase Muito de Lisboa. obrigado, Inês. Vou tentar, aliás, é isso que eu tenho tentado ter, os devidos cuidados. Felizmente tem corrido bem, mas vou continuar a ter. Desejo que esteja tudo bem também convosco, com os vossos familiares, com todos os membros da JSD e do PSD. Sim. E com os portugueses de uma maneira geral. Mas temos de fazer por isso, para podermos voltar à rua e termos uma atividade normal. Eu digo, se é possível voltar, já não é possível voltar, penso eu que à mesma situação que tínhamos anteriormente, mas eu penso que é possível. Sim, retomar devagarinho, muita voltamos ao atividade. normal. Obrigada. Muito obrigado. Adeus, obrigado.